Para você que me acompanhou aí na primeira aula falando sobre essa nova possibilidade para a cobertura dos cabelos brancos com naturalidade, para deixar o mais próximo possível daquela raiz branca, vem comigo acompanhar a preparação, a aplicação e o resultado agora dessa cor nova. Primeiro, só dando uma relembrada em como está o antes desse cabelo, né? Raiz de 2 meses, ela tem já até aqui que foi utilizado todo esse pedaço, esses 3 dedos, o novo Blome, e na pontinha ela tem o resto de coloração, então ela tá cortando e tá saindo, né? Ela coloria antigamente o cabelo dela na altura de um 7, que é o que a gente vê nas pontas, mas toda essa parte de cima já tá mais iluminada, porque são os 3 dedos que a gente está utilizando o novo Blome. E como é a preparação desse produto? É uma coloração normal, só que ela não vai ter numeração, ela vai ter LB Sand, que é o areia, que é o que eu vou utilizar aqui. O preparo dela é 1 por 1 com a loção do Blome. Tá? Isso é muito importante. Então, eu vou colocar a coloração aqui primeiro. E depois vou colocar em partes iguais a mesma quantidade que foi utilizado de coloração. A gente vai adicionar da loção 9%, 30 volumes. É muito importante que o oxidante seja o mesmo da coloração. Então, prepara 1 por 1, mistura muito bem, até que perceba que o creme ficou super homogêneo. E vamos à aplicação dessa raiz. Vou iniciar a aplicação do produto aqui. Eu gosto de trabalhar com um pincel maior quando a raiz está grande, que é uma aplicação um pouquinho mais específica. Eu vou aplicar só na raiz, né? Nós vamos fazer exatamente só o retoque, não vou colocar nada na ponta desse cabelo. Aí é importante, né, aplica por cima, que o depósito ele tem que ser bem feito. O branco é um tipo de cabelo que ele tem resistência. E aqui nós estamos trabalhando com um tom de loiro, é um loiro, né? Não tem uma altura de tom específica, eles ficam na altura mais ou menos do 9, então é uma tonalidade muito clara. Aí, se a gente não cuida da aplicação, aí às vezes tu acaba tendo uma transparência. Então tem que ser feito o depósito. Então a coloração é super cremosa, é muito legal. Tem bastante cremosidade. Adere bem no cabelinho branco. Ela tem também todo um tratamento. O Blome, ele é um produto que ele tem uma formulação de tratamento. Agora vai prestando atenção aí, olha a lateral dela, né? Como ela tem mais tom escuro. Olha só, tem branco, mas tem ainda bastante o tom natural. Aí onde ela tem mais tom natural, o que a gente vai perceber? Que a cor vai ficar um pouquinho mais quente, porque eu tô usando um tom neutro, eu não tô utilizando uma tonalidade fria. Porque o branco, ele já é um tom frio. Aí eu prefiro, assim, sempre trabalhar com um pigmento um pouco mais quente ou neutro, para que a gente possa melhorar a intensidade da cor. Depois, mais pra frente, até eu quero compartilhar contigo uma cobertura com tom mais frio, que tem essa possibilidade, mas nesse primeiro momento eu quero te mostrar uma cor com mais naturalidade. Tá? Então apliquei esse lado, vou fazer a mesma coisa do outro lado e a gente vai seguir aqui fazendo todo o retoque da raiz. O cabelo curtinho tem esse desafio, né? Porque vai ficando difícil não pegar na ponta, mas
Quanto menos pegar, melhor. Mesmo sendo um cabelo pequeno, que a gente pensa assim, coloca tudo de uma vez só aqui e tá pronto, né? É importante a gente separando essas mechas para ter uma aplicação bem adequada. Aqui na nuca, ela quase não tem cabelo, ela praticamente não tem cabelo branco. Então, o que é comum revelar um outro tipo de pigmento, porque daí o cabelo natural, ele vai ter um fundo de clareamento, né? Então ele fica um pouco mais quente. Às vezes fica até mais acobreado, utilizando uma nuance quente. Mas a gente segue com critério nessa aplicação. Que às vezes a gente pensa cabelo curtinho é de qualquer jeito. Na realidade não, nenhum cabelo a gente faz a aplicação de raiz de qualquer jeito, rápido, aplicando por tudo. Precisa ter depósito em toda a raiz, independente do comprimento que esse cabelo tenha. Fechou 45 minutos, que é a pausa para a cobertura do cabelo branco. Pode ver, ó, não levei para as pontas. E agora nós vamos apenas lavar. Só remove. Não vou emulsionar, deixar tempo de pausa nas pontas, a coloração. Essa ponta já está colorida, então ela não precisa. A gente remove bem. Eu vou utilizar a linha de manutenção do próprio Bloom, o shampoo Rich, que é para todos os tipos de loiro. Isso é um serviço completo que a gente usa dentro de Bloom, tem tudo o que é necessário para um loiro perfeito. Coloração, super clareador, descolorante, coloração para cobertura do cabelo branco, o tonalizante e a manutenção para essa cliente em casa, porque o shampoo e o condicionador, eles vão atuar no fortalecimento desse fio, no brilho, na maciez, né, na durabilidade da cor. Para tudo com esse resultado. Olha que lindo! É um trabalho de iluminação, de fazer um depósito de pigmento nesse cabelo branco. Como é o areia, ele entrega esse resultado de cor um pouco mais quente, aonde ela tem ainda um fio natural. Porque aonde ele tem muito mais branco, se tu olhar ali perto da raiz, é muito bege. Mas é claro que o cabelo que ainda tá pigmentado, se tu perceber aqui, ó, parece um bloco de outra cor, que é onde ela tem uma quantidade maior de cabelo natural. Então a gente ainda percebe o restinho de coloração que ela tem na ponta. Lembra que é um processo de transição para utilizar uma cor mais clara, que não marque tanto com a ponta, mas que também não dê tanto contraste com o crescimento da raiz. Então a gente percebe que aonde tem o branco ele tá mais clarinho, mas ele faz um bom depósito de pigmento nesse branco, tanto que depois a raiz vai crescendo, ele não desbota, ele não volta a ficar branco. A parte posterior ela ainda tem mais um corte nesse cabelo, vai ser super bom porque vai tirar esses restinhos, então aqui ele tá todo misturado. Na nuca, que dela tem mais cabelo natural, aí a gente vai perceber ele um pouquinho mais quente. Mas aonde ela já tá com o cabelo todo mesclado, olha aqui na frente, ó, onde ela tem
bastante cabelo branco. É uma forma da gente colorir aquela grisalha, ela ter uma nuance de volta, mas ao mesmo tempo com naturalidade. Ferramenta, assim, perfeita, é uma inovação, né? Isso aqui está dentro das novas tecnologias, entrega muito no meu ponto de vista, é prático e ao mesmo tempo fica fácil para essas clientes que tipo, ai, cansei, né? Cansei, mas quero uma cor, mas tô com medo. Porque também se tu colore o cabelo com essas tonalidades, que tem tonalidade fria, tem gelo, tem o brown mahogany, que ele dá um leve toque rosé, porque depende muito do perfil da cliente, de que tipo de cor também ela gosta, né? Mas é um excelente modo para ela se experimentar, porque se ela não gostar, o branco vai crescendo e vida que segue, vai tirando depois a ponta, porque é uma coloração permanente, não é um tonalizante. Mas pro resultado final, do meu ponto de vista, é lindo, né? Fica um cabelo chique, sofisticado, muito brilho. Creio que tu tá percebendo aí o brilho dessa cor. E claro, a manutenção dela também com um tipo de shampoo mais adequado, também vai dar um toque aí nesse cabelo. Aqui a gente tá assim com uma essência bastante de luz natural que tá na frente, embora já seja tardinha. Dependendo da luz que tiver, vai aparentar um pouco mais frio, vai aparentar um pouco mais quente, mas com certeza é um resultado muito chique para essas clientes que curtem esse cabelo mais claro dentro da cobertura dos cabelos brancos.